Olá, turmas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que veremos nesta aula, colocando aí para vocês, hoje é dia de revisão e avaliação. Então vamos relembrar alguns assuntos que já foram estudados para que vocês possam aí assimilar e possam aprender mais sobre eles, ok? E vamos à nossa revisão. Para esta revisão, vamos relembrar o período composto por coordenação. Especificamente, esse período que é composto por orações subordinadas adverbiais, aquelas que exercem a função de advérbio, certo? E por exercer função de advérbio, elas vão trazer para a oração principal circunstâncias diversas, que podem ser de tempo, proporção, consequência, causa e outras. Vamos ver alguma dessas orações neste momento. Então, vamos começar por uma oração aí que é conhecida como oração subordinada adverbial condicional, aquela oração que expressa para a gente uma ideia de condição. Como o nosso texto diz, essas orações exprimem uma hipótese, uma condição para que algo informado na oração principal aconteça. Então é importante você pensar na questão da condição. É exatamente a condição que vai permitir com que algo aconteça, ou uma hipótese para que algo aconteça. Para que fique mais claro, olha o nosso exemplo. Então, nós temos aí como exemplo a oração se, vamos colocar aí para vocês, se as crianças e os adolescentes são o futuro do Brasil, a sociedade como um todo deve cuidar deles, ok? Observem que a nossa oração principal, a sociedade como um todo deve cuidar dele. Esta daqui é uma oração que não carrega conjunção, ela não tem a presença de conjunção. Você pode notar que ela foi separada da oração subordinada com o uso de uma vírgula, ok? Agora, voltando o nosso olhar para a oração subordinada, que já está destacada aqui, percebam que essa oração ela traz uma ideia de circunstância, ou seja, uma ideia, uma circunstância de condição para que a situação presente na oração principal aconteça. E observem que ela foi introduzida por uma conjunção, a conjunção se, ok? Essa é a principal conjunção que estabelece para a gente, ajuda a estabelecer essa ideia de condição. Então, observem, lá na oração principal, qual é a condição para que para uma sociedade, né? A sociedade como um todo deve cuidar deles, ok? Então, observem que a condição para que isso aconteça é se as crianças, sabendo que as crianças e os adolescentes são o futuro do Brasil. Mais um exemplo, outro exemplo que nós temos aí para vocês na sequência. Caso as chuvas intensas se repitam, teremos um cenário de grande cheia, ok? Observem que a nossa oração subordinada está aqui no início da oração. É importante você perceber que, por ser uma oração subordinada adverbial, quando ela vem no início da oração, ela é separada da oração principal por vírgula, assim como acontece com os advérbios. Quando eles são colocados no início da oração, eles devem ser isolados do restante por meio da vírgula. Ok? Observem que aqui nós temos uma conjunção introduzindo a nossa oração, a conjunção caso. Vou destacar com outra cor aqui para você. Olha só, essa é a nossa conjunção. Caso as chuvas intensas se repitam, teremos um cenário de grande cheia. A nossa oração principal é esta segunda, teremos um grande cenário de cheia, mas para que isso ocorra, para que ocorra essa grande cheia, qual é a condição, gente? É as chuvas intensas se repetirem, o que está sendo expresso aqui na nossa oração principal. Então, observe que essa oração é uma oração subordinada adverbial, certo? Condicional. Por quê? Porque expressa uma ideia de condição para que algo que está escrito lá na oração principal aconteça. Quando a gente observa esse exemplo, qual é a condição para que nós tenhamos um cenário de grande cheia? Que as chuvas intensas se repitam, ok? É só você lembrar para lembrar da oração subordinada, lembre da sua família, dos seus pais. Quando você quer ir a uma festa e você pede para ele para sair ou para ir jogar futebol com os amigos, você vai ouvir geralmente orações como essas.
Você só vai se fizer a tarefa primeiro, você só vai se me ajudar nas tarefas de casa. Então, perceba que a todo momento você tem uma condição para poder realizar a ação que você pretende, jogar bola ou mesmo ir brincar com os amigos, ir para uma festa, certo? Quadrinho de conjunções, temos aí o quadro das conjunções e locuções conjuntivas, subordinativas. Perceba que na oração subordinada, certo? Condicional, essas orações são classificadas, no caso, as conjunções são classificadas como condicionais, e elas expressam uma condição ou uma hipótese para que algo informado anteriormente aconteça. E essas aqui são as conjunções mais comuns que nós mais utilizamos. O se, a principal delas, caso, salvo se, desde que, contanto que, dado que, a menos que, a não ser que. Ok? Então, essas orações podem ser utilizadas aí para introduzir a ideia de condição na sua oração subordinada adverbial condicional. Ok? Na próxima, ou seja, a próxima oração que nós vamos estudar, colocando aí para vocês, são as orações subordinadas adverbiais consecutivas. Essas orações aí exprimem a consequência dos fatos acontecidos e informados na oração principal. Então, aqui nós vamos ter uma ideia de consequência, certo? Então, consecutivas significa ir consequência. E essas orações vão trazer exatamente uma consequência de uma ação que foi expressa lá na oração principal. Olha o exemplo. As crianças brincaram tanto que dormiram cedo, ok? Observem a nossa oração principal. Qual foi a ação expressa aqui? Que as crianças brincaram e brincaram muito. Tanto traz uma ideia de intensidade, ok? Na nossa oração subordinada em vermelho, observem que dormiram cedo. Observem que dormir cedo foi uma consequência de tanta brincadeira. De tanta brincadeira, as crianças ficaram cansadas e acabaram dormindo cedo. Então, observem, a nossa segunda oração é uma oração subordinada adverbial consecutiva e indica para a gente, olha só, indica a circunstância de consequência de algo ocorrido na oração principal. O que ocorreu na oração principal? As crianças brincaram e brincaram muito. Qual foi a consequência disso? Ficaram cansadas e dormiram cedo. Então, que dormiram cedo é a consequência, a informação, ou seja, a informação que traz a consequência do que foi informado na oração principal. Observe que a conjunção que inicia esta oração. No entanto, a gente tem, junto a essa conjunção, a palavra tanto, que, junto à conjunção que, ajuda a estabelecer essa ideia de consequência. As crianças brincaram tanto que dormiram cedo. Mais um exemplo, olha só, as secas dos rios da região amazônica foi tamanha que afetou muitos ribeirinhos. Observem que a nossa oração subordinada está aqui, que afetou muitos ribeirinhos. Essa aqui é a nossa oração subordinada adverbial. E percebam que essa oração subordinada, ela traz a ideia de consequência para algo que foi informado na oração principal. O que foi informado aqui na oração principal? Essa primeira oração. Observem que a seca dos rios da região amazônica foi intensa, foi tamanha, foi muito grande. E, como consequência, qual foi a consequência disso? Afetou muitos ribeirinhos. Então, aqui a gente tem uma oração subordinada adverbial consecutiva. Por que consecutiva? Porque expressa a ideia de consequência para algo informado na oração principal. Então, a gente já sabe aí com esse exemplo que nós tivemos uma grande seca e, como consequência dessa grande seca, muitas pessoas, muitos ribeirinhos foram afetados, ficaram isolados, tiveram problemas para abastecimento, alimentação, com água potável. Então, observem que a oração traz essa ideia para a gente de consequência. Um exemplo, mais um exemplo para que fique claro. Maria falou tanto que ficou sem voz. Observem, que ficou sem voz. Essa oração expressa para a gente uma consequência para o fato da Maria ter falado muito, ok? Voltando mais uma vez ao nosso último exemplo, observem que nós não destacamos a conjunção aí. Observe que a conjunção
que ajuda a estabelecer essa ideia de consequência é a conjunção que. Mas, junto dessa conjunção, a gente tem a construção aqui, ó. Tamanha que. O que é a nossa conjunção, mas observem que ela vem acompanhada da palavra tamanha. E aí, vamos ao nosso quadrinho. Quadro das conjunções e locuções conjuntivas subordinativas do tipo consecutivas, que expressam a consequência de um acontecimento, o fato que foi expresso lá na oração principal, e as principais conjunções estão aqui. Observem, tal, tão, tamanho, tanto, em uma oração, na oração principal, seguida pelo que em outra oração. Como a gente viu, tal que, tanto que, tamanho que, certo? Essas construções ajudam na ideia de consequência. Outras locuções conjuntivas, olha só, de maneira que, de forma que, de sorte que, de modo que podem ser utilizadas aí também para introduzir a ideia de consequência aí no seu período. Certo, gente? Temos mais orações para que nós possamos ampliar o nosso conhecimento. E as orações que nós vamos estudar agora são essas aqui. São as orações subordinadas adverbiais finais. Observem que pelo nome a gente já tem uma ideia da circunstância que ela expressa. Então, orações subordinadas adverbiais finais vai trazer para a gente uma ideia de finalidade. Exprimem o objetivo, a finalidade para que algo informado na oração principal tenha acontecido. Então, vamos ao exemplo. Observem, as crianças e os adolescentes devem ser cuidados para que a sociedade tenha um futuro. Observem, gente, a nossa oração principal. Qual informação nós temos aqui? Que as crianças e os adolescentes devem ser cuidados. Essa é a informação da nossa oração principal. Já na nossa oração subordinada, observem, para que a sociedade tenha um futuro. Observem que essa oração está expressando o objetivo para o cuidado com as crianças e os adolescentes, ok? Então, observem que aqui nós temos o objetivo, a finalidade desse cuidado, para que a sociedade tenha um futuro. Por expressar essa ideia de finalidade, de objetivo, nós temos aqui uma oração subordinada adverbial final, que indica a circunstância de finalidade para algo expresso na oração principal, certo? Para algo que tenha sido expresso lá, que tenha acontecido na oração principal. E a conjunção, a locução conjuntiva, vocês observam aqui, que é o para que, essa construção aqui, que traz para a gente, ajuda a estabelecer, conecta as duas orações e ajuda a estabelecer a ideia de finalidade. Outro exemplo, olha só. Os rios precisam começar o período de cheia a fim de que a região amazônica possa se recuperar da seca extrema. Observem aqui nestes exemplos, pessoal, a nossa oração subordinada inicia a partir daqui, com a conjunção a fim de que, essa locução conjuntiva, a fim de que a região amazônica possa se recuperar da seca extrema. Observem que aqui está a nossa oração subordinada adverbial e observem que ela expressa para a gente uma ideia de finalidade. Olha só, qual é a finalidade de começar o período de cheias, dos rios voltarem a encher? Qual é a finalidade disso? A fim de que a região amazônica possa se recuperar da seca extrema. Então, observem que aqui nós temos na oração subordinada, uma oração subordinada adverbial final. Por que final? Porque expressa para a gente uma ideia de finalidade, de fim, ok? Quadrinho de conjunções, colocando aqui para vocês, quadro das conjunções e locuções conjuntivas do tipo finais, aqui, que expressam o objetivo de algo, a finalidade, e as principais conjunções estão aqui. A fim de que, para que, são as mais comuns no uso para estabelecer essa ideia de finalidade, ok? Então, observem que toda oração subordinada adverbial final vai expressar um objetivo, uma finalidade para uma ação que foi expressa lá na oração principal. Vou estudar muito para que eu possa tirar uma boa nota na avaliação.
Então, qual é a finalidade de estudar muito? Qual é o objetivo de estudar muito? Você diz aí na oração, no período, vou estudar muito. Qual é o objetivo disso? Tirar uma boa nota na avaliação, para que eu possa tirar uma boa nota na avaliação. Então, observe que essa oração traz para a gente, expressa para a gente uma ideia de finalidade. Vamos seguir? Agora com as orações subordinadas adverbiais temporais. Essas aí localizam no tempo cronológico a ocorrência de algo informado na oração principal. Então, essas orações indicam o momento quando determinada ação ocorreu. Olha o exemplo que nós temos. Quando as crianças e os adolescentes são bem cuidados, a sociedade como um todo é beneficiada, ok? Então, gente, observe que a nossa oração principal, a sociedade como um todo é beneficiada. Observem, em que momento isso ocorre? Ocorre em que momento esse beneficiamento? Observe que essa informação desse momento está aqui na nossa oração subordinada, quando as crianças e os adolescentes são bem cuidados. No momento em que as crianças e os adolescentes são bem cuidados, a sociedade como um todo é beneficiada, ok? E observem que a conjunção, quando é o nosso conectivo, é a conjunção mais comum para estabelecer essa ideia de tempo, nessa oração subordinada adverbial temporal, que você já sabe que indica a circunstância de tempo da ocorrência expressa na oração principal, ok? Mais um exemplo. Desde que as chuvas voltaram a cair, a população amazônica respira mais aliviada. Então, observe a nossa oração subordinada. Desde que as chuvas voltaram a cair, está aqui a nossa oração subordinada adverbial, e observem que ela expressa uma ideia de tempo, para o fato que foi expresso aí na nossa oração principal. Oração principal, a população amazônica respira mais aliviada. Em que momento a população amazônica respira mais aliviada? Desde que as chuvas voltaram a cair. Então, é uma oração subordinada adverbial temporal, ou seja, ela expressa para a gente uma ideia de tempo, ok? Quadrinho das conjunções, colocando aí para vocês, olha só, quadro das conjunções e locuções conjuntivas subordinativas do tipo temporal, as temporais, que expressam circunstância de tempo, por isso são chamadas de temporais, temporal, ok? As principais aqui na terceira coluna, você observa aqui. Depois que, até que, desde que, cada vez que, todas as vezes que, antes que, sempre que, logo que, mal e o quando, que é a principal. Ok? Então, observem que todas essas conjunções e locuções conjuntivas podem ser utilizadas para conectar as orações e estabelecer uma ideia de tempo na oração subordinada adverbial temporal. Ok? E as próximas orações, colocando aí para vocês, são as orações subordinadas adverbiais proporcionais. Elas exprimem uma relação de proporção, ou seja, os fatos da oração principal acontecem à medida que os fatos da oração subordinada também acontecem. Isso daí de forma proporcional. Para que a gente possa entender essa ideia de proporção, colocando aí o nosso exemplo. À medida que as crianças e os adolescentes são preservados, a sociedade demonstra a sua evolução. Então, observem, na oração principal, a sociedade demonstra a sua evolução. E a nossa oração subordinada, à medida que as crianças e os adolescentes são preservados, a sociedade demonstra a sua evolução. Observem que essa oração, à medida que as crianças e os adolescentes são preservados, nós temos aí uma oração subordinada adverbial proporcional, indica a circunstância de proporção em relação a uma situação que acontece na oração principal. Então, observem, qual é a situação que acontece na oração principal? A sociedade demonstrar a sua evolução, mas ela só demonstra isso à medida que as crianças e os adolescentes são preservados. E observem que a conjunção utilizada aí é a locução conjuntiva à medida que. Outro exemplo, ao passo que os rios da região enchem, a vida da população melhora. Observem a nossa oração subordinada. Ao passo que
os rios da região enchem. Observem que essa oração foi introduzida pela locução aqui, ao passo que, certo? E a nossa oração subordinada estabelece uma ideia de proporção com a vida da população. Então, temos uma oração subordinada adverbial proporcional, ok? E perceba que ela estabelece uma ideia de proporção o fato do rio encher com a vida melhor para a população, a vida melhor para a população. Então, observem aqui comigo. Eu tenho esses dois fatos. A vida melhor da população, né, uma vida melhor, e o rio, a enchente do rio. Observem, quando o rio enche, o que acontece com a vida da população? Proporcionalmente vai melhorar. Então, observe que toda vez que o rio aumenta de volume, aumenta a quantidade de água, a vida da população melhora. Proporcionalmente. Essa é a ideia de proporção. Também a gente pode ter essa ideia exatamente nesse período aqui. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Então, olha só, tenho aqui o estudo, o momento de estudo e a aprendizagem, o quanto você aprendeu. Estudei um pouquinho, aprendi um pouquinho mais. Estudei mais um pouco, aprendi um pouco mais. Então, observem que a forma como ocorre a proporção, o momento de estudo colabora para aumentar o conhecimento. Isso é a ideia de proporção, ok? Nós vamos ter sempre uma relação direta entre dois elementos nessas orações, nesses períodos, ok? Quadro das conjunções e locuções conjuntivas subordinativas. Aqui, agora, nós temos as proporcionais, certo? E elas expressam a relação entre acontecimentos simultâneos registrados em orações diferentes e as principais conjunções estão aqui. A proporção que, ao passo que, à medida que. Então, essas conjunções aí podem ser utilizadas para introduzir essa ideia de proporção, ok? Para que fique mais claro um pouquinho sobre essa ideia de proporção, gente, então é só você relacionar, verificar se no período eu tenho duas ações, ou então dois itens sendo relacionados, como a gente pôde observar. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Então, observe que eu tenho uma relação aí entre dois elementos nessas duas orações. A quantidade de estudos e a quantidade de conhecimento que eu adquiro. Como já mencionei, se você estuda um pouquinho, você aprende mais um pouquinho. Estuda um pouco mais, você aprende um pouco mais. E assim você terá essa relação de proporção. Ok? Então, observe que essa relação é importante, é você ficar atento também para as conjunções, que elas vão te ajudar a identificar essa ideia. À medida que, ao passo que, à proporção que. Então, observe que essas conjunções conectam as orações e ajudam a estabelecer a ideia de proporção. Ok, gente? Então, recapitulando, vimos as orações subordinadas adverbiais consecutivas, que expressam a ideia de consequência para um fato informado lá na oração principal. Então, ele falou tanto que ficou sem voz. Então, percebam, ficar sem voz é uma consequência, que ficou sem voz. Vimos as orações subordinadas adverbiais finais, que expressam uma ideia de finalidade, de objetivo. Vou estudar muito para que eu possa tirar uma boa nota na avaliação. Então, observe, para que eu possa tirar uma boa nota na avaliação, essa oração expressa uma ideia de finalidade, é uma oração subordinada adverbial final. Quando Maria chegou, João saiu. Observem, quando Maria chegou, é o momento em que eu expresso exatamente a saída do João. Então, quando Maria chegou, nós temos aí exatamente uma oração subordinada adverbial temporal, que expressa a ideia de tempo, de momento em que uma ação que está lá na oração principal ocorreu. Ok? E também, por último, vimos as orações subordinadas adverbiais proporcionais, que estabelecem a ideia de proporção. Quanto mais eu leio, mais conhecimento adquiro. Então, percebam, a proporção, à medida que leio, mais conhecimento adquiro. Então, observem que essas duas orações estabelecem uma relação de proporção entre a ideia de leitura e aquisição de conhecimento. Li um pouquinho, adquiri conhecimento. Li mais um pouquinho, adquiri mais conhecimento. Então, temos essa relação proporcional entre esses dois elementos nas orações
Então, a proporção que leio, a medida que leio, é uma oração subordinada adverbial proporcional. Ok? Então, vamos finalizar a nossa revisão desse momento.